hoje estamos aqui para fazer a correção dos exercícios do Estado de Minas Gerais. Queridos alunos, esta correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague suas respostas. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente, você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno me escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno me escreve outra frase: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito espaço. Ambas as frases são diferentes, com palavras diferentes, mas ambas as frases têm o mesmo significado. PET, volume 1, terceiro ano do ensino médio, Biologia. Semana 1. Organizando as ideias. Uma pessoa que não tem uma doença necessariamente está saudável? Justifique. Bem, para responder essas atividades, eu fui lá no site da OMS e fiz a pesquisa para ver se a OMS considera saudável uma pessoa que não tem doenças. Porque a primeira impressão que a gente tem é que sim, né? Se não tem doença, está saudável. Bem, segundo a OMS, saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar físico, mental e social. Podemos definir, em outras palavras, a saúde como qualidade de vida. Então, o fato da pessoa não ter uma doença não significa que ela está saudável. Questão 2. Cite e explique pelo menos uma atitude que pode ajudar a prevenir cada um dos tipos de doença a seguir: infecciosa, ocupacional, degenerativa, carencial e sexualmente transmissível. Como que eu posso prevenir uma doença infecciosa? Então vamos relembrar. Doença infecciosa ou transmissível são causadas por agentes biológicos que infectam um hospedeiro. Exemplo, tuberculose, gripe, etc. Uma das formas de eu prevenir esse tipo de doença é evitando o contato com indivíduos doentes. Ou também, evitando o contato com agente infeccioso. Assim, consequentemente, eu evito a propagação da doença. Doença ocupacional. Doença ocupacional são lesões causadas pela repetição de movimentos ou posturas inadequadas por tempo prolongado. Exemplo, lombalgia, LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Posso prevenir praticando posturas corretas ao andar e sentar, e a LER fazendo períodos de descanso de 15 minutos em intervalos regulares, evitando assim que essas doenças se desenvolvam ao longo da minha vida. Doença degenerativa. Função ou estrutura de um órgão ou tecido são deterioradas ao longo do tempo e podem afetar qualquer um dos sistemas. Exemplo, câncer, arteriosclerose, etc. Eu posso prevenir a maioria dessas doenças realizando exercícios físicos regularmente, pois eles estimulam o aumento da densidade óssea, o aumento do tônus muscular e estimulam o coração. Doença carencial. Causada pela ausência de uma ou mais vitaminas por tempo prolongado. Exemplo, o escorbuto, que faz as gengivas sangrarem pela falta de vitamina D. Eu posso prevenir na alimentação, consumindo alimentos ricos em vitaminas com constância. Doenças sexualmente transmissíveis. DSTs. Pode ser transmitida por uma pessoa contaminada durante o ato sexual. Eu posso prevenir impedindo o contato físico entre os parceiros. A camisinha é o maior exemplo disso, e melhor. Assim, evito a transmissão dos agentes etiológicos de um indivíduo para o outro durante o ato sexual. Questão número 3. Um casal tem dúvidas sobre qual método contraceptivo usar.
Eles utilizavam a tabelinha e o coito interrompido e achavam que, por usarem 2 métodos, estavam protegidos. Explique para o casal por que os métodos escolhidos não são os mais seguros e dê 2 opções de combinações de métodos contraceptivos mais eficientes, explicando sobre a eficácia de cada um. Bem, a primeira coisa a enfatizar aqui é que estes 2 métodos contraceptivos, eles têm eficiência, porém é uma eficiência questionável, mais baixa. Antigamente, antes de existir outros métodos contraceptivos, eram os métodos mais comuns que se usava para evitar filhos. Mas com o passar do desenvolvimento da tecnologia e dos conhecimentos científicos, nós desenvolvemos outros métodos que em porcentagem são muito mais seguros, eficazes, falando melhor, em relação à contracepção. A tabelinha e o coito interrompido como métodos contraceptivos têm baixa eficiência. No coito interrompido, existe grande chance de que alguns espermatozoides já tenham sido liberados antes do orgasmo. Sendo assim, não fica tão eficiente para a contracepção. A tabelinha se baseia no cálculo do período do ciclo em que a mulher libera seu ovócito, que é o período fértil. Assim, caso a mulher não tenha ciclos menstruais regulares ou haja alguma alteração em um de seus ciclos, ela poderá engravidar e, além disso, ambos não são seguros na prevenção contra DSTs, já que não impedem o contato físico entre o casal. Sugestão de 2 métodos contraceptivos mais eficientes. Vamos sugerir aqui 2, inclusive os mais convencionais, porém existem outros tipos de métodos contraceptivos muito bem eficientes. Número 1. Camisinha. Retém o esperma e evita o contato físico. Assim, além de ser contraceptivo, também evita DSTs. 2. Pílula anticoncepcional. Libera doses de hormônios sintéticos análogos ao estrógeno e à progesterona, impedindo o amadurecimento e a liberação do ovócito secundário e, consequentemente, a ovulação. Analise o quadro abaixo. O gráfico apresenta dados sobre mortalidade infantil no Brasil. Analise-o e responda as questões de 4 a 9. Bem, então, como sempre eu aviso para vocês, antes de responder qualquer questão, vá ao quadro e analisa o gráfico. Tira todas as informações possíveis que você pode tirar do gráfico, para depois responder as questões. Então, vamos analisar? Aqui neste gráfico, nós temos a taxa de mortalidade infantil no Brasil e em suas regiões. Então, como vocês podem observar na legenda lá embaixo, temos Brasil mais 5 regiões. O Brasil em roxo, o norte em amarelo, o nordeste em vermelho, sudeste em azul, o sul em verde e em vermelho o centro-oeste. No eixo X, sempre nós teremos o tempo, a ordem cronológica, que no nosso caso aqui vai de 1990 até 2007. No eixo Y, a gente tem a porcentagem de 0 a 100 da taxa de mortalidade em cada 1000 nascimentos. Então, vamos analisar grosseiramente? Em todos os anos de 1990 a 2007, qual que foi o estado que teve, ou região, que teve a maior taxa de mortalidade, ou seja, que está mais acima do gráfico? Vocês estão vendo aqui em vermelho? Em vermelho está sempre com as maiores porcentagens de morte infantil. Então, em todos os anos de 1990 a 2007, a região Nordeste, que é de vermelho, teve a maior taxa de mortalidade no Brasil. Bem, lá em 1990, ela tinha de 70% a 80%. Ao longo das décadas, ele caiu bastante, graças a Deus. Em 2007, estava aqui mais ou menos em torno de 40% a 50%. Dessa forma, nós temos o Nordeste como a região que pior teve desempenho na sobrevida humana. Vou fazer a mesma pergunta ao contrário. Qual a região que teve a menor
taxa de mortalidade infantil ao longo das décadas? É o gráfico aqui verde. Ele aqui para frente de 2000, mas até 2007, ele até chegou a se equalizar aqui com o gráfico azul, mas mesmo assim não foi o pior, se manteve junto, né? E quem que é a região verde? É a região sul. Maravilha! E o Brasil? O Brasil também está aqui e sempre vai ter a média aritmética entre as 5 regiões. O Brasil está representado pelo roxo. É mais fácil a gente começar de trás para frente, porque quando o roxo se mistura com o amarelo, ele deu aqui uma cor mais parecida com o preto. Então tá aqui o Brasil, uma média entre as 5 regiões, óbvio, né? Em roxo. Tá certo? Feito isso, a gente já identifica cada região, já dá para a gente fazer a análise, podemos começar a responder as perguntas. Para responder as perguntas, eu vou diminuir aqui, mas manter o gráfico na sua visão, para que a gente possa sempre estar voltando ao gráfico para responder. Então, questão 4. Qual foi aproximadamente a taxa de mortalidade infantil no Brasil em 1990? Então, novamente, nós vamos lá no gráfico. 1990, o Brasil está na cor roxa, mas a gente já analisou que aqui ele cruzou com amarelo e ficou meio preto. Então, aqui aonde está minha mãozinha é o valor do Brasil. Eu posso chutar, daria mais ou menos uns 48, mas eu posso dar uma resposta mais precisa, falando que entre 40% a 50%, lembra que aqui é porcentagem, a cada 1.000 nascimentos vivos é a resposta, que foi a minha taxa de mortalidade. Questão 5. Quais as 2 regiões que apresentam as menores taxas de mortalidade infantil em 2007? Olha, a gente já fez essa análise, só que a gente fez para uma região, né? A região que apresentou a menor taxa de mortalidade infantil foi a Sul. Vamos ver se em 2007 ela vai ser a mesma. Olha aqui, ó, 2007, né? A Sul tá aqui misturadinha. Então, região Sul. E qual mais? Aqui tá em azul, que é a região Sudeste. Então, resposta Sudeste e Sul. Qual região apresentou as maiores taxas de mortalidade infantil no período mostrado no gráfico? Também analisamos, foi o Nordeste, né? E olha que você pode ver que ele nem pediu o ano, porque em todas, com qualquer ano, o Nordeste ganhou. Questão 7. Quais fatores você considera que estão relacionados aos fatos apresentados nas respostas das 2 questões anteriores? Quais foram as 2 questões anteriores? Foi em relação a região que apresentou maior taxa de mortalidade infantil e a que apresentou a menor taxa de mortalidade infantil. Bem, o que faz a alteração entre essas 2 taxas é o atendimento médico e a alimentação adequada. São os 2 principais fatores que evitam a taxa de mortalidade infantil. Questão 8. Qual região apresentou maior variação na taxa entre 1990 e 2007? A gente também já analisou, né? No Nordeste, vocês lembram que caiu de 80% até em torno de mais ou menos entre 30% e 40%, né? Então, caiu bastante, reduziu pela quase metade, que foi a região Nordeste. Quais as ações podem estar relacionadas a essa variação? Como a gente já pôde ver, né, no texto anterior, foi a implementação da rede sistêmica de cuidados pré- e pós-natal. Então, o pré-natal, com acompanhamento das futuras mães, fez reduzir bastante a taxa de mortalidade. E também aqui a pesagem no primeiro ano de vida. Semana 2. Número 1. Com base na figura e nos conhecimentos sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Como sempre falo, vamos analisar o gráfico. Aqui nós temos um gráfico, correto? Nesse gráfico, nós temos no eixo X, geralmente associado ao tempo. Então, aqui pode ser
Primeiro mês, segundo mês ou dias, tanto faz. É uma linha de tempo. No eixo Y, nós temos o número de casos de doenças. Esse gráfico foi retirado do livro de Parasitologia Humana. Então, nós temos aqui duas situações. Uma situação de endemia e uma situação de epidemia. Quais as informações que o gráfico nos fala sobre isso? Bem, em relação ao número de casos, nós vemos que na endemia nós temos uma oscilação em relação ao tempo da ocorrência dela. Ela sobe o número de casos, abaixo, sobe de novo em intervalos curtos de tempo. Ou seja, numa endemia, eu tenho sempre um número de casos subindo de forma discreta e descendo ao longo de um tempo. Já na epidemia eu vejo que o número de casos sobe muito, exponencialmente em relação a uma endemia. Então, ao longo do tempo, o número de casos de doença é muito maior numa epidemia do que numa endemia. Feito essas análises, vamos agora responder às questões. Item 1. Epidemia se caracteriza por uma elevação progressiva, inesperada e descontrolada do número de casos de doenças durante um período numa população, ultrapassando os valores endêmicos ou esperados. Correto. Na nossa interpretação do gráfico, nós podemos ver claramente isso, que a epidemia, o número de casos é muito maior do que na endemia. Item 2. Epidemias são endemias que ocorrem ao mesmo tempo em vários países. Vários países. Não, se tivesse acontecendo em vários países, nós teríamos uma situação de pandemia. Só para concluir, a peste bubônica na Idade Média e a gripe espanhola no início do século XX são exemplos de epidemias que ocorreram ao longo da história da humanidade. São exemplos de pandemias. Item 3. Endemia é definido como a presença de uma doença em uma população de determinada área geográfica, ou refere-se à prevalência usual de uma doença em um grupo populacional em uma área geográfica. Correto. Temos como exemplo a malária na região amazônica. Item 4. A extensão geográfica de uma epidemia pode ser restrita a um bairro ou atingir uma cidade, um estado ou um país, podendo se estender por horas, no caso das infecções alimentares, ou semanas, no caso de gripes, ou vários anos, no caso da AIDS. Correta. Essa afirmativa está correta. Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. Seria a letra E, itens 1, 3 e 4. Questão número 2. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Qual proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Gente, tem que estar associada a resposta à diminuição da reprodução desse mosquito. Letra A. Instalação de telas nas portas e na janela vai impedir a reprodução? Não. Letra B. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria? Não vai impedir a reprodução também, não. É barbeiro que se reproduz na parede de casas de barro, tá? Não seria o caso do Aedes aegypti, não. Letra C. Remoção dos recipientes que possam acumular água, pois as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Correto. Letra C. Questão 3. Observe a imagem. Aí nós temos aqui uma tirinha do Garfield, aonde que ele tá mostrando que tá gordo, vai dar um jeito de arrumar isso, vai lá e coloca uma cinta, Bem, a condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como anemia?
Não. Anemia está associada à falta de vitamina B, de ferro, né? Ao beriberi, também não, é associada a outra vitamina, que é a tiamina. Letra C, diabetes. Sim, quando nós ficamos sedentários e acumulamos gordura, nós estamos propensos a desenvolver a diabetes mellitus tipo 2. Então, correto. Questão número 4. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, SRC, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma grande diminuição dos casos de rubéola entre as mulheres. A partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens porque eles, letra B, transmitem o vírus a mulheres gestantes. Questão 5. As doenças virais geralmente não possuem um tratamento específico, sendo ideal, portanto, a prevenção. Uma das principais formas de se prevenir contra doenças, como a febre amarela e a gripe, por exemplo, é, letra D, a vacinação. Questão 6. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica, que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da... Bem, aqui então está falando que a doença é transmitida por insetos. Então, a nossa resposta tem que ser uma doença que seja transmitida por inseto. A esquistossomose não é transmitida por inseto. A leptospirose é transmitida através da bactéria na urina dos ratos. Não é o caso aqui. Só para comentar, a esquistossomose é passada através de um verme que, em contato com a nossa pele, entra no nosso organismo. Letra C. Leishmaniose. Sim, a leishmaniose é transmitida por inseto. Então, aqui é a resposta correta. Semana 3. Organizando as ideias. Questão 1. Entre 1975 e 1999, apenas 15 novos produtos foram desenvolvidos para o tratamento de tuberculose e de doenças tropicais, as chamadas doenças negligenciadas. No mesmo período, 179 novas drogas surgiram para atender portadores de doenças cardiovasculares. Desde 2003, um grande programa articula esforços em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de instituições científicas, governamentais e privadas de vários países para reverter esse quadro de modo duradouro e profissional. Sobre as doenças negligenciadas e o programa internacional, considere as seguintes alternativas. Item 1. As doenças negligenciadas, típicas das regiões subdesenvolvidas do planeta, geralmente são associadas à subnutrição e à falta de saneamento. Correto? Item 2. As pesquisas de doenças negligenciadas não interessam à indústria farmacêutica, porque atinge países em desenvolvimento, sendo economicamente pouco atrativos. Também correto. Item 3. O programa de combate às doenças negligenciadas endêmicas não interessa ao Brasil porque atende a uma parcela muito pequena de produção. Falso. Pelo contrário, como nós somos um país subdesenvolvido, essas doenças negligenciadas acontecem muito aqui no Brasil. Está correto afirmar apenas o que se afirma em letra D, item 1 e 2. Questão 2. O Aedes aegypti é o vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís do Maranhão, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado.
A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados nessa pesquisa. Então vamos lá, né? Vamos entender a tabela um pouquinho antes de responder. Bem claro, bem rápido. Então nós temos aqui os tipos de reservatório, coluna de tipos de reservatório, e nós temos a população de Aedes aegypti em 2000, coluna 2001, coluna 2002. A grosso modo, assim, de cara, a parte que foi mais acometida, aconteceu o maior número em todos os anos, aqui nós temos, para vocês terem uma noção, centenas. Aqui nós temos milhar. Aqui nós temos a maior com escala acima de 10 mil. Aqui a maior, a mesma coisa. Então, a grosso modo, batendo o olho aqui, o que mais aconteceu, onde eu mais encontrei população de Aedes aegypti foi no tambor, tanque, depósito de barro. E qual que foi o menor índice que eu encontrei? No poço e cisterna. Então, vamos ver o que a questão nos pede. De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor da dengue nesse município deve ser constituído por aquele que teve a maior incidência. Item B, tambores, tanques e depósitos de barro. Questão 4. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva pode ser efetivada para diminuir a produção desse mosquito? Gente, essa questão aqui a gente acabou de responder logo acima na semana 2, tá bom? Item C é o item correto. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas dos mosquitos se desenvolvem nesse meio. Questão 5. O gráfico a seguir permite comparar os valores médios mensais de precipitação e do número de casos de dengue registrado entre 2007 a 2011 na cidade de João Pessoa, Paraíba. Então, temos aqui, tempo na coluna Y, né, de janeiro a dezembro, um ano, e aqui a precipitação no eixo X em milímetros e o caso de dengue. Os pontinhos azuis indicam a precipitação, o volume máximo de água, e a barra colorida em laranja seria o número de casos de dengue. Então, vamos analisar o gráfico antes de passar para responder. A grosso modo, a gente vê que a precipitação de água vai aumentando de fevereiro, tem o seu cume em abril e maio e vai descendo até setembro, aonde começa a época de seca. Então, vamos novamente aqui em pontinho azul, a precipitação de água. Nós tivemos a maior precipitação no mês de junho, correto? Em relação aos casos de dengue, nós vemos que a gente teve um aumento do contingente de casos de dengue justamente em abril e maio, coincidentemente com o índice de precipitação. Aqui nós tivemos, em termos de casos de dengue, 2.000 e poucos casos, com a precipitação em torno de mais ou menos 330 milímetros de precipitação. Ou seja, os casos de dengue seguem mais ou menos a precipitação anual. No período em que mais chove, eu tenho um aumento bem drástico dos casos de dengue. A partir das informações fornecidas pelo gráfico e de que aspectos gerais da dengue, foram elaboradas as seguintes afirmativas. Item 1. Um gráfico desse tipo, que fosse elaborado a partir de informações obtidas de uma cidade situada no Paraná, apresentaria o mesmo padrão pluviométrico, porém, o maior número de casos da doença seria registrado entre os meses de agosto e setembro,
que ele está falando aqui? Olha, se eu tivesse no Paraná, que tem o mesmo padrão pluviométrico, ou seja, chove ao mesmo tempo e seca ao mesmo tempo, lá o meu número de casos poderia ser registrado em agosto e dezembro, que é na época de seca? Não, a gente viu que o número de casos de dengue aumenta com o número de chuvas. Então, não, teria que ser em abril e junho também, mais junho. Item 2. O fato de o transmissor da doença ser um inseto holometábulo, cujo desenvolvimento larval ocorre em ambiente aquático, explica, juntamente com outros fatores, o aumento do número de casos de dengue registrado entre os meses de abril a julho em João Pessoa? Correto. É justamente pela larva precisar da água que vai explicar o fato dele acontecer mais no período maior de chuvas. Lembrando, um inseto holometabólico é aquele que passa por todas as fases de metamorfose para se tornar um inseto, desde o ovo que eclode em larva até o inseto propriamente dito. Item 3. O agente etiológico da dengue é o Aedes aegypti, um organismo que costuma migrar de ambientes rurais para urbanos nos meses mais chuvosos do ano. O erro está na palavra agente etiológico. O agente etiológico da dengue é quem causa a doença, que é o vírus. O Aedes aegypti é o vetor. Item 4. Além de fatores climáticos, a fartura de alimento e a ausência de predadores também contribuem de modo significativo para o aumento populacional do vetor da dengue, no período de maior incidência da doença registrado no gráfico. Correto. Está correto o que se afirma em letra B, item 2 e 4. Semana 4. Questão 1. A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é a manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que leva em média 8 anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido à AIDS até junho de 2006, sendo as taxas de mortalidade crescentes até meados da década de 90 e estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1988. A partir do ano 2000, essa taxa estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo essa estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. A redução das taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 1990 é decorrente, letra C, do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o HIV. Gente, só para lembrar, não temos até o momento vacina contra o vírus da AIDS. Nós temos somente medicação para conter a evolução da doença. Então, esse tratamento é até gratuito pelo SUS, mas vacina nós não temos. Questão número 2. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Então, aqui nós temos o mapa mundi, né? E mais escuro, nós temos a área onde ocorre a transmissão da malária. Então, nessa faixa aqui no Brasil, na região amazônica, no continente americano, né, sul-americano, nessa região aqui da África, nessa região aqui da Ásia, nós temos a ocorrência da transmissão de malária. Tá vendo? Fica bem numa faixa equatorial, né? Onde a temperatura é mais quente e úmida. Numa cor intermediária, nós temos áreas com risco limitado, na bordinha, se vocês separarem. E nas áreas brancas, que é demais do globo terrestre, nós não temos a malária. Então, considerando-se a distribuição na América do Sul, só aqui, a malária pode ser classificada como: letra A, uma endemia,
pois ela se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Olha, aqui a gente precisa realmente de conhecimentos básicos, tá? Porque não fala do jeito que quando a gente olha no mapa, dá a impressão que a gente está tendo uma pandemia, que tem em vários continentes. Porém, por estudo, ao longo do tempo, essa doença é recorrente desses locais, não matando muitas pessoas, tá? Tem até tratamento, é comum quando você vai para a Amazônia tomar hidroxicloroquina para a prevenção contra a malária. Praticamente de 10 pessoas novas contraem malária, mas não morrem por isso. É, então, uma doença restrita a uma região do continente e que possui ciclos, tá? Oscilações, pequenas oscilações, mas está sempre presente. Questão 3. Ao abrir o envelope com o resultado de seu exame parasitológico de fezes, Jequinha leu positivo para ovos de ascaris e lumbricoides. A nossa querida lombriga. Qual as medidas preventivas para as doenças parasitárias a seguir não foi executada por Jequinha na sua rotina diária? Bem, para isso a gente precisa saber e relembrar dos ciclos do ascaris lumbricoides, né? O ascaris lumbricoides não possui um vetor, ele não é transmitido por um inseto ou por um barbeiro, tá? Ele é transmitido através da água, pelas nossas fezes. A pessoa contaminada solta pelas fezes os ovos que vão para a água e com isso são ingeridas novamente pela pessoa. Então, qual seria a forma, tá, de eu prevenir o ascaris? Tratamento da água, lavagem dos alimentos, lavagem das mãos, produção de fossas assépticas para as pessoas terem locais para fazer as suas necessidades fisiológicas e com isso não contaminar a água. Bem, mas a pergunta aqui perguntou aonde que o Jequinha falhou. Ele falhou na letra C. Ele deveria ter lavado bem as mãos e os alimentos antes das refeições. Andar descalço para que a larva não penetre nos pés? Não, está incorreto, não é larva, é ovo. E nessa larva não entraria nos pés, aqui é o caso de outra doença. Comer carne de porco ou boi inspecionada bem cozida? Também é outro caso de outra doença, cisticercose, não é o nosso caso. Colocar tela nas janelas para impedir a entrada de mosquito. Não tem vetor, não é mosquito. Não nadar em lagoas que contenham caramujo. Se ele tivesse falado só não nadar em lagoas contaminadas, poderia ser, mas ele falou de caramujo e volta a falar, não tem um vetor. Aqui é o caso de outra doença, a leishmaniose, né? Não é o caso dos nossos ovos dispersos em água, deixados pela diluição das fezes. Questão 4. A desnutrição infantil é um dos maiores problemas da saúde pública, que atinge países cuja assistência social não é prioritária. A anemia é o principal resultado da desnutrição infantil. Considere as seguintes informações sobre a desnutrição infantil. Item 1. A anemia proteica está relacionada ao baixo peso infantil e à falta de calorias necessárias ao desenvolvimento. Gente, o que está associado a baixo peso e caloria é carboidrato, não é proteína. Então, está incorreto. Item 2. A proteína animal, que provém de carne, peixes, ovos e leite, é fonte de todos os nossos aminoácidos essenciais. Correto, nós temos 2 tipos de aminoácidos, né? Mas os essenciais nós conseguimos na proteína animal, sim. Item 3. A síntese de hemoglobina está diretamente relacionada à anemia e pode ser prejudicada, entre outros fatores, pela falta de ferro e de vitamina B12. Correto. A anemia está associada à deficiência de levar o oxigênio até o interior das células, tá? Então, quem carrega esse oxigênio é a hemoglobina. Então, item 3 está correto. Quais são as questões corretas, então? Letra D, a 2 e a 3. Questão 5. Leia o texto abaixo.
Coronavírus. Adiar quarentena mais radical pode precipitar colapso do SUS, disse sanitarista. Para especialista, a adoção de quarentena radical é para já, principalmente nas regiões mais populosas e naquelas com maior vulnerabilidade social. Professor da FGV e pesquisador do Departamento de Saúde Global de Harvard, Adriano Massuda, afirma que a adoção de uma quarentena mais radical no Brasil é uma medida para já, principalmente nas regiões mais populosas e naquelas com maior vulnerabilidade social. Consequentemente, com fragilidades na oferta de leitos e unidades de terapia intensiva. O adiamento dessa decisão pode precipitar o colapso do sistema de saúde no futuro, não muito distante. Todas as lideranças mundiais que usam a ciência para orientar o enfrentamento da pandemia do coronavírus e suas políticas estão agindo dessa forma. Segundo ele, o colapso do Sistema Único de Saúde levará o país ao caos, justamente a alegação do Executivo Federal para determinar ações contrárias ao isolamento humano e à interrupção de atividades coletivas recomendadas pelo Ministério Público e pela Organização Mundial de Saúde, OMS. O texto acima foi publicado no dia 25 de março, trazendo como assunto principal o novo coronavírus. De acordo com seus conhecimentos, responda abaixo. Letra A. Por que a OMS classificou a Covid-19 como pandemia? Porque a Covid-19 se passou e se tornou presente em todos os continentes. Ela se alastrou bem rapidamente, né? Todos nós vimos isso em todos os noticiários, mês a mês. Letra B. Explique por que o isolamento social é a principal medida profilática contra a Covid-19. Porque, até o momento, nós não temos nenhuma vacina, é uma doença nova, não temos comprovação de remédios, temos testes, mas nada ainda comprovadamente, principalmente dia 25/3, que foi o início da pandemia, nenhuma medicação comprovadamente eficiente. Então, o isolamento social é a principal medida profilática porque impede o contato físico e, por consequência, diminui a transmissão entre os indivíduos. Letra C. Segundo o pesquisador entrevistado, a interrupção do isolamento social pode acarretar um colapso do SUS. Explique o que seria esse colapso do SUS relacionando com a recomendação da OMS sobre isolamento social. A contaminação de muitas pessoas de forma simultânea pode levar a um grande número de pessoas aos hospitais em um mesmo tempo. Dessa forma, não haveriam leitos suficientes para as internações necessárias. Questão 6. Elabore um folder com as principais informações do Covid-19. Gente, um folder é um panfleto dobrado, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Olha, esse aqui é um exemplo de um folder. Então, é isso que essa atividade propõe que você faça. Eu não vou fazer para você. Tá aqui o desenho para você ter noção do que é um folder, do que você deve fazer. E nele você vai colocar letra A, as formas de contágio, e letra B, as formas de prevenção. Então, essa elaboração é pessoal, vai da criatividade de cada um, vai da tecnologia de cada um, tá? Aqui, a minha função, eu vou te dar um norte nas formas de contágio e nas formas de prevenção. Então, em relação à forma de contágio, a transmissão ocorre por contato próximo com uma pessoa infectada, por meio de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse e catarro. Contato com objetos ou superfícies contaminadas, como maçanetas, celulares, mesas, brinquedos, teclados, etc. Formas de prevenção. Lave as mãos até a altura dos punhos, com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Use máscara ao sair de casa. Mantenha distanciamento social cerca de 2 metros de outros indivíduos. Mantenha os ambientes limpos
e bem ventilados. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com um lenço ou com o braço, não com as mãos. Evite tocar os olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, copos, pratos, celular e outros. Tem várias formas de prevenção. Então aqui eu só dei um norte, tá? Para você finalizar a questão 6. Por hoje é só. Com isso nós encerramos a correção do PET, volume 1, do ensino médio, terceiro colegial, biologia. Até a próxima!